Conversando agora por telefone com o especialista em segurança pública, Paulo Storani. Paulo, você me ouve? Boa tarde. Estou vendo sim, Mariana. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde para você também, Paulo. É o seguinte, a gente vem acompanhando nos últimos meses o incêndio de vários ônibus, dezenas de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Mas nesse ataque, os bandidos incendiaram ônibus em pontos cruciais do trânsito da cidade, em vias expressas, na rodovia Washington Luiz. É para ser mesmo um estágio de atenção no Rio de Janeiro, não é? Mariana, é interessante porque, para mim, fica claro uma estratégia de desviar a atenção da polícia, criando um problema para a cidade. Toda vez que uma artéria importante como essa, uma artéria viária, como a Avenida Brasil, Linha Vermelha, BR-040, e a coisa aconteceu exatamente no entroncamento delas e causou esse problema que foi muito bem divulgado por vocês, mostra que vai ter que ter uma atenção especializada por parte da administração pública e, no caso, a primeira ação é sempre da polícia, desviando a sua atenção daquela operação que estava ocorrendo lá na Cidade Alta, por conta do enfrentamento de facções rivais, uma tentativa de invasão e tomada daquele território, que fez com que as pessoas acionassem a polícia militar, que agiu de uma forma pronta, prendeu 26 e, como foi divulgado, já 17 fuzis apreendidos. Então, significa que naquele momento uma batalha iria se realizar entre essas facções rivais. A polícia interviu, estabilizou a situação, mas provavelmente ainda criminosos estariam dentro da comunidade. E talvez, na minha análise, foi determinante que eles produzissem essa tática de mudança de estratégia para que a polícia se desviasse daquela função, para que eles pudessem buscar a fuga daquele local ou se humilhar dentro da comunidade. Então, para mim fica claro, mas que essa ação desses criminosos causou todo esse transtorno que nós estamos vendo agora. Agora, Paulo Storani, o que explica o aumento dessa violência no Rio de Janeiro e a constante troca de tiros entre traficantes, entre facções rivais? Primeiramente, entender um enfraquecimento por parte do poder público. O Rio de Janeiro vive uma crise grave financeira e também uma crise moral que leva também a uma crise de autoridade. Quando a autoridade perde a sua legitimidade, ou seja, você não tem mais confiança que ela seja capaz de agir de uma forma pronta e por conta de vários fatores, não só por falta de recursos, mas também por falta de condições morais, em razão de termos um governador preso, um outro governador anterior preso, liberto por conta da força no habeas corpus, o atual governador na iminência de ser envolvido também em outras situações de corrupção que poderá vir a ser preso também. Então você imagina, você está equilibrando o mais alto cargo do poder público do Rio de Janeiro a um criminoso comum como um traficante. Todos eles são bandidos na verdade. Então, que lógico, você vai ter um criminoso muito mais audacioso. E no sentido de uma política pública que, por não ter tido o desdobramento necessário naquele projeto de pacificação, não ter agido o Estado em outras instâncias, se não a ação de polícia, se não ter reduzido a pacificação à presença policial, e esse foi o grande erro estratégico por parte dessa política que o Estado do Rio de Janeiro levou, não desdobrar as ações sociais no PT. Com esse enfraquecimento, aqueles criminosos que haviam perdido seu território voltaram a tentar controlá-lo daquela forma anterior ao projeto do PT. E com isso veio toda aquela violência característica da forma de agir dessas facções criminosas, e nós estamos vendo esse momento crítico no Rio de Janeiro hoje. Mas com tudo isso, Mariana, é uma coisa que nós temos que estar atentos. Com toda essa falta de infraestrutura, com toda essa crise que vivemos, instituições continuam funcionando como a própria Polícia Militar, que agiu de forma pronta, que mobilizou não só os batalhões de área no entorno dessas áreas que foram afetadas, mas também as tropas especiais, incursionaram dentro da comunidade, prenderam 17 fuzis apreendidos. Então significa que a polícia continua atuando com todas as suas dificuldades, com toda a sua falta de efetivo, com todo o problema de pagamento por parte desses policiais que estão deixando de receber ou não têm expectativa de receber o seu salário. Ainda assim, continuam atuando. Então significa que isso ainda é uma esperança que nós temos, que as instituições continuando a funcionar, embora a crise exista, nós temos uma mínima garantia de segurança, embora estamos vivendo uma tendência de agravamento desse cenário, e é isso que nos preocupa.
Paulo Storani, aqui Edmilson Ávila, acabou de falar aqui que o governador pediu aí uma ajuda de 200 homens da Polícia Rodoviária Federal. A gente sabe que isso nunca chega rapidamente, nem o Ministério da Justiça não deu nenhuma resposta até agora, mas o que fazer neste momento para enfrentar toda essa onda de criminalidade? Edmilson, no curto prazo não tem outra forma a não ser polícia na rua. E, lamentavelmente, uma instituição nossa, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, que carece de efetivos policiais. Essa é a grande realidade. E o efetivo já existente, cansado, estressado pela sobrecarga de trabalho, nós estamos falando hoje na profissão de maior risco do Brasil, que é ser policial militar, e ser policial militar no Rio de Janeiro. Isso significa que esse policial, além de correr um risco, além do estresse da própria atividade policial, é sobrecarregado com horas extras de trabalho por necessidade do serviço. Não é por vontade do comando da polícia. É por pura necessidade do serviço para que o serviço minimamente continue funcionando. Então nós temos um policial militar sobrecarregado, uma polícia que não tem efetivo. Estamos vendo um problema de salário que acompanhamos aí desde do final do ano passado, mas contudo continuamos a trabalhar. E em curto prazo é polícia. Infelizmente não tem jeito. Em razão do nível que nós nos encontramos hoje, da forma que os criminosos estão organizados, do controle de território, e eles giram em torno de um produto extremamente consumido, que é a droga. Nós estamos falando de um comércio de milhões, nós estamos falando de uma economia que gira em torno da droga, nós estamos falando de comunidades que muitas das vezes, muitos moradores, dependem da atividade criminosa, que é o tráfico de drogas. Não que esteja diretamente envolvido, mas acaba prestando serviço para esses criminosos. Então, eles giram uma economia em torno da droga. E que para se consolidar, ela precisa da arma, principalmente da arma o mais letal. Nós estamos falando do fuzil de assalto, que entra em profusão da mesma forma que entra as drogas no Rio de Janeiro. Então, esse é o cenário construído. Curto prazo é ação de polícia. Médio e longo prazo, nós estamos falando de ações que envolvam não só o Estado do Rio de Janeiro, mas com os estados onde passam essas drogas e armas, as rotas. Estamos falando do governo federal, que nos últimos 15 anos tem se mantido omisso em relação ao seu papel na segurança pública por conta da interpretação da Constituição Federal. Pois não. Muito obrigada pela sua participação aqui no RJ, policiamento nas ruas e a Polícia Rodoviária Federal fazendo aí uma vistoria mais rigorosa nas fronteiras para evitar a chegada dessas armas mencionadas por Paulo Storani, a entrada de drogas e de armas.